ser injusto, porque tem muitos nomes aqui, mas sintam-se abraçados e é uma alegria ter vocês aqui conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero partilhar com você uma palavra. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Cartas Vivas. Nós falamos domingo passado com o tema Você está sendo lido. Você está sendo lido. Porque toda carta, ela tem um conteúdo. E o conteúdo da carta nem sempre é bom. Às vezes, eu acho que os mais jovens dificilmente recebem carta hoje, né? Deixa eu perguntar aqui, seja do banco, seja de cobrança, seja o que for, quem aqui já recebeu, desde o mais jovem ao mais velho, pelo menos uma carta na sua vida? Levanta a mão. Então você já sabe o que é. Porque eu sou do tempo, lá vem o pastor com essa história quando eu sou do tempo, né, gente? Eu sou do tempo da carta. Da carta. Como assim, pastor? Eu namorei por carta, sabia disso? Quem aqui namorou por carta? Deixa eu ver. Tem uns mais velhos também, que nem eu. A minha namorada que estava aqui, né, linda, cheirosa, abençoada, maravilhosa, ela deve estar por aí já, não estou mais vendo ela. A pastora, ela tinha costume de perfumar a carta. Ela perfumava, então aquilo vinha pelo correio, chegava em casa, quando você abria, tinha o cheiro do perfuminho dela. Nós temos as cartas guardadas. No meu aniversário de 40 anos, ela trouxe algumas cartas, colocou aqui, os jovens ficaram lendo comigo ali, foi muito especial. Mas toda carta, ela tem um conteúdo, e às vezes o conteúdo não é bom. Às vezes a carta por fora está perfumada. A carta, ela está bonita. A letra é linda. Mas o conteúdo da carta é triste. O conteúdo da carta é desagradável. Às vezes a notícia que aquela carta está carregando não é uma boa notícia. E quando Paulo, ele fala que nós somos a carta viva, ele está dizendo isso, que se nós não nos posicionarmos em Deus, ao invés de levarmos a mensagem ao mundo que traz vida, que traz esperança, nós levamos uma mensagem de morte, de tristeza, de frustração, de decepção. Então entenda, algumas pessoas nunca, talvez, até a volta de Cristo, vão ler uma Bíblia. Talvez algumas pessoas, a única Bíblia que ela vai ler se chama Eu e Você. E quando nós pensamos desta forma, nós vamos tomar mais cuidado com a maneira que nós estamos vivendo, com a maneira que nós estamos agindo e reagindo à vida. Então, não basta nós termos um estereótipo de um cristão, os trejeitos do cristão, os clichês do cristão, até o comportamento externo do cristão. Tem cristão que vai cumprimentar o outro cristão e ele fala: eu cumprimento você, meu irmão, com a amada, gloriosa, extraordinária paz do Senhor Jesus. E você fala: meu Deus do céu, uau! Só que o triste é quando você vai conviver com este irmão que cumprimentou com a gloriosa, saudosa, extraordinária, maravilhosa paz do Senhor Jesus, você se decepciona, você se frustra, porque a carta que ele apresenta externamente não está conectada com o conteúdo. E infelizmente hoje, esta é a grande realidade. Eu já fui visitar algumas famílias de surpresa, que quando eu cheguei na casa, na porta da casa, o pau estava quebrando. Aí quando eu falei: fulano, é o pastor, um silêncio absoluto tomou a casa. Só havia barulho de coisas arrumando, móveis no lugar, todo mundo se comportando, acho que arrumando o cabelinho. E aí quando eu entrei, a voz era outra: oi pastor, tudo bem? A paz. Mas a voz que eu estava ouvindo antes era uma voz bem dura, bem bruta, bem
irritada, nervosa. E eu não estou dizendo que nós não tenhamos momentos, ainda que cristãos, de ira, de fraqueza, de falhas. Não é isso não, nós temos nossos momentos sim, de irritação, de falhas, de fraquezas, mas isso não pode se tornar uma rotina. É necessário que nós tenhamos cuidado e a percepção que sempre tem alguém que está nos observando. E ao contrário do que alguns pensam, pastor, Deus sabe de tudo. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu vivo a minha vida do meu jeito para agradar a Deus. Pois é, meu irmão. O grande problema é esse. Será que a tua vida está agradando a Deus? Então, nós estamos num tempo. Olha, quem aqui mora em Sorocaba? Deixa eu ver quem mora em Sorocaba. Meus vizinhos, amigos, irmãos, olhem para cá. Será que na cidade de Sorocaba existe alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Será? Eu tenho comigo, eu não fiz pesquisa ainda sobre Sorocaba. Pessoas não terem, talvez entregue a vida a Jesus, é uma coisa. Mas ela nunca ter ouvido falar em Sorocaba é muito difícil. Muito difícil. O que isso quer dizer? As pessoas sabem quem Jesus é. Elas sabem que Jesus, Jesus é legal. As pessoas sabem que Deus é bom. O problema é que as pessoas não estão percebendo isso através da nossa vida. Porque há uma grande diferença em eu saber que Cristo é bom. Outra coisa é eu ver alguém transformado por Ele. E quando nós somos transformados, então nós nos tornamos uma carta, um testemunho público, evidente, claro, para que as pessoas possam olhar e falar: Cristo é bom. Eu estou vendo em você, eu estou vendo em você a mensagem do amor, a mensagem da graça, a mensagem da misericórdia. Então, esse tem sido o despertar que o Espírito Santo tem nos incomodado nesses dias como igreja, que nós precisamos, muito mais do que falar, nós precisamos ser igreja. Precisamos ser a resposta que o mundo espera. Tem muitas pessoas que, ao olhar para a igreja, ao invés de ter clareza e esperança, elas estão com dúvidas. Olha para o seu irmão aí com muito carinho e fala para ele assim, quando as pessoas olham para você, fala para ela, elas têm a certeza de que Deus é bom, ou elas ficam na dúvida? Não precisa responder não. É só para você refletir. Então, nós estamos falando sobre isso. E a palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos ter uma conexão com a nossa mensagem. A nossa mensagem não pode estar desconectada da vida que nós estamos levando. Então, hoje a mensagem que eu quero compartilhar com você é: o caráter sustenta a mensagem. Fala comigo, o caráter sustenta a mensagem. E por quê, pastor? Porque quem representa Cristo precisa se posicionar como Cristo. Todos os anos da igreja nós temos uma palavra profética que nos dirige. E este ano, como igreja, o tema profético que nos dirige é o ano do posicionamento. Ano do quê? Posicionamento. Nós estamos também numa ação evangelística. Eu espero que você esteja orando por 3 amigos, 3 vezes ao dia, durante 3 semanas. Nós vamos ter o culto do amigo. Até parece que hoje é o culto do amigo, né? Mas não, mas também, né? Quem aqui é amigo de Deus? Fala bem. Somos amigos de Deus e amigos, né, uns dos outros. Mas nós estamos nesse processo e você não pode perder o time. Porque uma das coisas que tem matado a ação evangelística da igreja é a falta de vivência. É um discurso muito bonito, muito aveludado, mas uma vida muito aquém daquilo que nós estamos falando. Então, o caráter precisa sustentar a mensagem. O texto base dessa série está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo
3, verso 2 e 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Eu estou na dúvida, meninos, se eu mandei para vocês ou não os textos. Eu vou mandar para vocês. Aí, até o meu esboço, vocês acompanham aí, vejam se vocês conseguem colocar os textos bíblicos no telão para nós. Eu confesso que eu não me recordo se eu mandei para vocês ou não, então estou mandando agora. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versos 2 e 3. Diz assim: vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Aleluia! Paulo expressando a totalidade da postura e do posicionamento, da maneira que um cristão deve se entender e deve viver. O texto que nós vamos ler também dentro da mensagem de hoje está em Mateus capítulo 5, verso 16. Você tem a sua Bíblia também no celular, você pode acompanhar. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fala comigo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por alguns segundos, feche os seus olhos. Espírito Santo, continua conosco nessa noite. Continua ministrando ao nosso coração. Nós temos fome, nós temos sede, Pai, da Tua palavra, da Tua presença. Que o Senhor encontre o nosso coração como uma terra fértil para ouvir a Tua palavra, e que ela gere frutos que vão, Senhor, transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que nada e ninguém possa roubar de nós nessa noite a preciosa semente da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor pela palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nós estamos em tempos decisivos como igreja, irmãos. Não são apenas dias de nós ouvirmos mensagens ou mais mensagens. Nós precisamos nos tornar a mensagem. A igreja brasileira, ela já ouviu e precisa continuar ouvindo, sim, muitas mensagens, mas o grande desafio da igreja brasileira nos dias de hoje é se tornar a mensagem. É ter uma vida que de fato expresse a verdade da cruz. Nós percebemos que as pessoas estão cansadas de muito discurso, de muita falação e pouca vivência. Quando se precisa perdoar, amar, reconciliar, reatar, muitas vezes a igreja está aquém da mensagem que ela está pregando. A sua vivência está desconectada. Na semana passada nós ouvimos sobre a importância de nós termos essa carta viva. Mas hoje o Espírito Santo, ele nos leva a uma pergunta mais profunda. Qual tipo de carta nós estamos escrevendo? Qual é a carta que nós estamos escrevendo, em que Deus está tendo permissão da nossa parte para escrever em nossas vidas e através da nossa vida? Porque não basta, irmãos, estar exposto. Não basta todos saberem que nós, de alguma forma, expressamos a nossa fé ao Senhor. Nós precisamos estar alinhados com uma verdade
que expressa a graça de Deus. Sabe, se alguém fala para você assim: compra o meu produto porque ele é bom. Eu não sei você, às vezes eu vou no mercado, em alguns lugares, e a pessoa fala assim: compra porque é muito bom. Qual que é a pergunta que eu faço? Eu falo: você comprou? Come que é gostoso. Eu pergunto: você comeu? Porque se a pessoa não comprou, não usou, não comeu, não experimentou, como que ela vai me vender uma coisa que ela não sabe o que é? A Bíblia fala: provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Quem aqui tem pelo menos um milagre para testemunhar que Deus fez na sua vida? Diga amém. Meu irmão, se você tem um milagre, então você já provou que Deus é bom na sua vida. Isso já é suficiente. Você já tem a mensagem, você já tem a palavra, você já tem o testemunho. Ainda que você não seja um teólogo, um grande estudioso da palavra, você já tem a mensagem. Observe que na palavra de Deus, todas as vezes que Jesus curava alguém, transformava alguém, as pessoas não saíam por aí pregando teologia. Elas diziam: eu era cego, agora eu vejo. Mas como assim? Não sei. Um homem que passou por mim, tocou nos meus olhos, me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Uma mulher que teve um encontro com Cristo na beira de um poço, ela foi transformada pelo Senhor. E quando ela sai, ela não sai falando teologias, ela não sai falando filosofias. Ela diz: venham ver o homem que transformou a minha vida. Venham conhecer o homem que contou toda a minha vida. E aquela mulher evangelizou toda a cidade. Porque quem prova, quem experimenta, não precisa de outras filosofias, de outras linhas teológicas. O que ela precisa dizer: eu era, não sou mais. Eu vivi assim, não vivo mais. Eu não enxergava, agora eu enxergo. Eu não andava, agora eu estou andando. Eu estou vivendo o milagre de Deus. Sou uma carta viva do que Deus fez na minha casa. E é isso que nós precisamos. Só que o grande porém é que, além do milagre, Deus não quer apenas transformar o nosso físico, o nosso cenário caótico externo. Ele quer transformar o nosso coração, a nossa postura. Sabe, talvez você foi conhecido como alguém violento, alguém briguento, alguém que arrumava muita confusão. E quando alguém te vê tranquilo, conversando, ainda que você em momentos de pressão, sendo provocado, sendo apertado, e a pessoa não conseguir fazer você sair do eixo, alguém vai dizer assim: uau, eu não conhecia você assim. O que aconteceu? E aí ela vai dizer: Jesus, o Espírito Santo me transformou de dentro para fora. Sabe, meu irmão, é tempo da igreja não mais apenas buscar os milagres externos, visíveis, o que é maravilhoso. Eu quero lembrar você: Jesus continua curando o enfermo, Ele continua libertando, diga amém. Ele continua, só que Jesus quer muito moldar o nosso caráter. Ele não quer apenas a cura física, Ele quer a cura do nosso coração duro. Ele quer amolecer o nosso coração. Ele quer pegar o vaso e refazê-lo. Ele quer olhar para nós e Ele quer ver a sua imagem em nós. Então não é mais apenas sobre milagres externos, o que é muito bom. Mas hoje, para muitos de nós, o maior milagre é parar de mentir. Hoje, para muitos de nós, o maior milagre é parar de enganar as pessoas. O maior milagre para muitos de nós é olhar para o vizinho e perceber que ele existe. E perceber que ele também é carente da graça, da misericórdia de Deus. Ainda que o vizinho coloque o funk no volume 50 logo pela manhã e você fique nervoso. Ainda que o vizinho tenha comportamentos que você acha que não é legal, mas para ele é legal. A nossa vida vai testemunhar o amor e a graça de Deus.
A mensagem só será sustentada se o caráter estiver ajustado. Fala comigo, uma vida sem caráter pode transformar uma carta em uma mensagem confusa. As pessoas vão olhar e vão falar: eu não estou conseguindo entender. O que você está falando é muito bom, parece que é muito legal, é maravilhoso, só que a tua vida não está alinhada, eu não consigo entender. Não faz sentido. Você percebe? Então, eu quero deixar alguns ensinamentos para você nessa noite. O primeiro, caráter não pode ser uma opção, ele precisa ser um fundamento. O caráter não pode ser apenas uma opção, precisa ser um fundamento. Lucas capítulo 6, versos 47, 48 e 49. Lucas 6, 47, 48 e 49, eu quero ler com você. Eu não sei se você consegue enxergar aí na tela, na projeção, mas eu vou ler na minha versão e você pode acompanhar aí. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve não ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus fala de dois homens, estrutura, mas só um permaneceu. A diferença não estava ninguém está vendo, é o que permanece quando tudo está lhe pressionando. Quando a ocasião é ruim, quando o dinheiro ilícito vem na tua mão, e você fala: meu Deus, esse dinheiro vai resolver os meus problemas, mas o dinheiro não é lícito. Meu Deus, mas eu preciso desse dinheiro para resolver os meus problemas, mas a maneira como ele está chegando até mim não é correto. São nesses momentos em que nós vamos revelar o que está dentro de nós. Qual é a carta que nós estamos permitindo que o Senhor está escrevendo em nós e através de nós? Quando a pressão, a necessidade surge na nossa porta. Quando a ocasião ou de portas abertas que tem atrapalhado as pessoas nos dias de hoje. Infelizmente é a falta de estrutura interna. Escute, tem gente pedindo crescimento, mas não está preparado para sustentar o que Deus quer fazer na tua vida e o que você está pedindo. Então, às vezes você está pedindo para Deus mais dinheiro, um novo emprego, uma promoção, está pedindo para Deus te usar. Pastor, eu oro para Deus me usar, para Deus me levar nas nações, para que eu possa cumprir o propósito dele. Eu tenho sonho com isso. Só que quando Deus faz um check-up na tua vida e Ele vê que a tua vida não está conectada com a mensagem dele, que o teu caráter não está alinhado com o dele, Ele não vai fazer isso. Eu costumo dizer para os meninos aqui, para as equipes que ministram, que quando a gente quer aparecer, Deus esconde a gente. Não porque Ele quer nos tirar de cena, nos humilhar, Ele quer nos preservar. Porque quando nós queremos aparecer, é porque nós não estamos prontos para ser expostos. Mas quando a gente não quer aparecer, a gente está fugindo: Senhor, eu não quero, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição, tem misericórdia. Aí Deus fala: agora o teu coração está pronto para ser exposto, eu vou te expor. Eu vou te colocar nos lugares que você nunca imaginou que você poderia estar, porque o teu coração está alinhado com o meu coração. Este é o princípio. Você quer aparecer, você quer ser visto, Deus te esconde, Deus não te mostra, ninguém te chama, ninguém te escolhe. Mas quando você não quer ser visto, Deus te escolhe, Deus te chama. A Bíblia fala que um dia ninguém comeu numa casa enquanto não mandou chamar um jovem chamado Davi. Ele não queria aparecer, ele não foi citado naquela mesa.
Ele estava até escondido, se eu posso dizer, no pasto com as ovelhas. Mas Deus viu ele naquele lugar, porque o caráter de Davi, naquele momento, estava alinhado com o caráter de Deus. Um pastor genuíno das ovelhas, defensor das ovelhas, fazia e cuidava, ainda que o seu pai e a sua família não estavam vendo o que ele estava fazendo. Naquele dia ninguém comeu na casa, enquanto Davi não chegou, enquanto ele não foi ungido na frente dos seus irmãos. É sobre isso, meu irmão. Uma carta viva só vai ter validade, só vai ter o conteúdo que o mundo precisa receber da parte do Senhor, quando o nosso caráter estiver alinhado com o de Deus. Não adianta a gente querer forçar as oportunidades, forçar o lugar da exposição. Não, tudo parte primeiro de dentro para fora. Às vezes, você pode dizer assim: pastor, eu não sei porque eu não sou promovido, eu faço de tudo. Deus conhece o teu coração. Eu não sei porque eu não estou em certos lugares, porque Deus sabe que eu faço de tudo, eu me esforço. Não é sobre esforço, não é sobre você estar preocupado em serviço. No mundo coach hoje, a frase máxima é: quem não é visto, não é lembrado. Eu gosto sempre de lembrar disso. Coitado de Davi, porque no reino de Deus é invertido. Não tem essa de quem é visto e quem não é visto. No reino de Deus Deus está vendo. Se Deus estiver vendo, na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Aprenda uma coisa, irmão. Priorize o seu secreto com Deus. Trabalhe o seu interior mais do que a sua imagem. Se preocupe mais com o teu caráter do que com a tua reputação. Com o que as pessoas estão pensando, eu vou pensar. Se o teu caráter está alinhado com o de Deus, você está no caminho certo. Deus quer aprofundar as nossas raízes. Fala assim comigo: Deus quer aprofundar as minhas raízes. Escute, irmão, uma vida rasa pode até crescer rápido, mas não permanece. Escute, 2 casas estavam sendo construídas. De repente uma casa já estava de pé, meia fiada de tijolos. Daqui a pouco já tinha janela, daqui a pouco tinha telhado, e a outra casa estava ainda no alicerce. Quem aqui já construiu sabe como é. Você investe dinheiro para baixo da terra, ninguém vê nada. Você fala: olha, já gastei 20 mil nessa casa. Aonde? Da onde? Tudo debaixo da terra. Só que quem quer construir para não cair, faz alicerce. Faz alicerce. Então aquela casa cresceu rápido e a do outro demorou muito. Só que quando veio a tempestade, a casa que cresceu rápido caiu, mas aquela que demorou ficou firme, ficou de pé. Meu irmão, no reino de Deus não é sobre pressa, é sobre constância. Deus quer que você seja firme e constante, para que você se torne uma carta viva, uma mensagem clara, em que todos, ainda que passem correndo, consigam ler a mensagem que está estampada em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter paciência, nos permitir ser moldados por Ele. Uma outra lição que nós aprendemos: o posicionamento define a nossa identidade. O seu posicionamento vai definir a sua identidade. Nós conhecemos bem o texto, mas eu quero ler com você Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1, verso 8. Vamos ler juntos? Dá para você enxergar agora? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Agora vamos ler Gênesis 39, verso 9. Gênesis 39, verso 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Só até aí. Olha que interessante, irmãos. Daniel decidiu não se contaminar. E essa decisão começou no coração dele. José, mesmo sozinho e sem plateia, também se posicionou. Ambos estavam em ambientes contrários,
e decidiram permanecer fiéis. Escute, irmãos, o caráter não depende do ambiente. O ambiente revela quem é você diante de Deus. Ei, irmão, não seja um cristão camaleão. Chega disso. Tem cristão que ele muda de cor, muda de Deus, muda de música, muda de roupa, dependendo do ambiente que ele está. Se o ambiente é promíscuo, roupa promíscua. Se o ambiente é de música de baderna, música de baderna. Se o ambiente é de falatório torpe, de vergonha, então o meu palavreado muda. Sabe quando que as pessoas vão te levar a sério? Nunca. Pastor, mas eu não quero incomodá-los. Eu não quero que eles fiquem me taxando de chato, crente chato. Olha, irmão, se você não quer incomodar ninguém, então você não pode ser um cristão. Porque a mensagem da cruz, ela incomoda. A mensagem da cruz confronta. O evangelho que alcançou a minha casa e a sua casa, um dia nos confrontou. Não para nos destruir, mas para nos resgatar. Para mudar a nossa vida. Meu irmão, não dá mais tempo de nós ficarmos tendo uma conduta adaptativa. Lá no trabalho, o chefe chamou para a cozinha, para conversa. Ah, não, vamos lá. Eu nunca esqueço. Quando eu trabalhei na Casas Bahia, dedicação total a você. Samuel Clay, toda a equipe, me patrocina. Eu falo de vocês aqui há 10 anos. Todo mês eu falo do ano, vocês não me dão nenhuma ajuda. Quando eu trabalhei no RH da Casas Bahia, eu nunca me esqueço. Primeira festa de final de ano da empresa. Eu já era casado. Já era pastor, dirigi uma igreja com a minha esposa. Falei, amor, eu preciso ir lá, eu sou novo na empresa. Me chamaram para ir na festa, eu preciso ir lá, né? Pelo menos dar as caras. Aí fui, irmão. Estou lá, fiquei 15 minutinhos na festa. Quando bateu meia hora, 40 minutos, estava tudo muito tranquilo. De repente, irmão, quando eu olho para minha chefe, ela está descendo até o chão. Eu olho para o meu chefe, ele está quase sem camisa. E pulando em cima da mesa, abraçando todo mundo. Eu olhei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu liguei para minha esposa e falei, pelo amor de Deus, vem me buscar correndo. E a gente morava em Mauá e a festa foi em São Caetano, porque era onde eu trabalhava, a sede da empresa era lá. E a festa foi lá. E eu fiquei angustiado, por mais que eu me esforçasse. Sabe por quê, irmão? Não é sobre diminuir ou falar que o pessoal está errado. Cada um faz o que quer. O que eu disse? Cada um faz o que quer. A gente não tem que ficar, você não vai fazer isso, você é pecador. Nada disso. Aí sim você se torna um crente chato. Mas o Espírito Santo que habita em mim, na hora que aquele ambiente começou a ficar transtornado, meu coração pesou. Meu coração ficou apertado. E é como se ele dizia para mim, sai daqui, meu filho, isso vai fazer mal para você, isso vai dar ruim, sai daqui. E eu tentava ficar ainda, fiquei relutando com aquilo, até que eu não aguentava mais. Falei, amor, vem me buscar, porque não dá para mim. Cumprimentei todos eles. Um dos chefes, quando eu fui cumprimentar ele, ele me puxou, me abraçou, me beijou. Nunca me abraçou, me beijou. E me beijando e tal. E eu, opa, beleza, tal. Falei, meu Deus, perdeu o juízo total. E aí, eu entrei no carro e eu falei, meu amor, que alívio. Não é sobre as pessoas. Muitas delas eu tenho amizade ainda, tenho carinho, tenho amizade, respeito demais. Só que a maneira como eles vivem não compactua com a maneira que eu vivo. E alguns eu até tive a alegria de conduzi-los a Cristo. Nem todos foi possível. Faz parte. Só que o problema é, eu tenho que filtrar aquilo que vai destruir ou aquilo que vai edificar. E aí, meu irmão, tem gente que fala assim, não, pastor, é o ambiente que... Irmão, Daniel e José estavam num ambiente delicadíssimo. O ambiente de Daniel era um ambiente que ele estava oprimido. Qualquer decisão errada levaria ele à morte. Mas ele se posicionou. Porque quem anda com o homem da cruz não tem medo de ir para a cruz. Quem segue Jesus toma a cruz e paga o preço.
paga o preço. Sabe, Daniel pagou o preço. Abertamente falando, na linguagem de hoje, ele pagou para ver. E nós conhecemos o texto. A Bíblia fala que Daniel não morreu. Daniel não ficou preso. Pelo contrário, ele subiu de cargo. Ele se tornou autoridade máxima. E o rei mandou que todo mundo adorasse o Deus de Daniel. Sabe, meu irmão, muita coisa, né, na sua vida não se tornou uma carta viva, não aconteceu, porque você está com medo de se posicionar. Com medo de tomar uma posição firme em Deus, ainda que a tua família não goste, os teus amigos não gostem, não tem problema. Se é para que você venha crescer e venha andar com Deus, faça, tome a postura, porque Deus tem uma obra, Deus tem um plano na tua vida, na tua família. Então não fique negociando com coisas que você não deve negociar. José recebeu toda a autoridade do seu senhor. Um dia a mulher do patrão dele começou a assediá-lo. Vocês conhecem o texto. Começou a assediá-lo dentro de casa. E ele trabalhando. E nós lemos o texto. A pressão foi tão grande que ela agarrou ele. E ele foi claro com ela: eu não posso fazer isso com você. Eu mando em tudo aqui. O meu senhor me deu toda a autoridade, menos sobre a senhora, porque a senhora é mulher do meu senhor. Mas ela estava tão endemoniada, irmão. Tem muita mulher por aí, nos trabalhos, nas igrejas também, às vezes, viu? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Espírito de piricrente, sai agora, em nome de Jesus. Cai por terra. Lá em casa eu falo para a pastora: amor, fecha o meu corpo, fecha o meu corpo. Sabe como ela fecha o meu corpo? Não é só orando não, me beijando, me abraçando, me apertando. Fecha o meu corpo. Mas tem muita gente que não vigia, irmão. Não vigia. E aí a pressão vai aumentando. E se você não tiver um caráter alinhado, você perde a bênção. Quando nós casamos, eu casei no interior, morava em São Paulo, na região de São Paulo. A notícia foi: o missionário João levou o seu filho para casar no interior, porque infelizmente ele engravidou a noiva. Foi a notícia que correu na cidade, irmão. E, irmão, eu queria tanto que tivesse um filho, né? Ter um filho logo. Se eu tivesse um filho logo, meu filho teria o quê hoje? 20 anos? 20 anos. Olha, pensou? Ele ia dirigir para mim. Aonde eu fosse viajar, ele ia dirigir para mim. Oh, meu Deus, vai chegar a hora também, né? E aí, foi esse bafafá, irmão. Igreja é assim. Tem os piricrentes e tem os crentes. Tem os crentes com a boca santa e tem os crentes com a boca fofoqueira. Que a gente tem que orar e trabalhar. Ah, pastor, isso não existe, irmão. Toda igreja tem problema. Toda família tem problema. Todo lugar tem gente, tem problema. Ah, não tem, pastor. Tem, irmão, tem. Eu sou pastor, eu ouço o problema todos os dias. No meu escritório, no meu WhatsApp, eu ouço todos os dias. O que vocês nem imaginam. Tem. Só que tem aqueles que ainda que erram, têm se posicionado, têm se arrependido, têm consertado a vida. Porque tropeçar, irmão, todo mundo pode tropeçar. Ficar caído é uma escolha. Cair e tropeçar, todo mundo pode. Ficar caído é uma escolha. Mas eu creio que esses são os dias que Deus está levantando uma igreja que não quer ficar caída mais. Ela pode até tropeçar e cair, mas ela rapidamente levanta, porque ela entende: eu sou uma carta viva de Deus, e a minha história ainda não acabou. Talvez teve um erro de caligrafia, talvez alguém errou ali, eu errei em algum momento, alguém foi lá, apagou, precisou consertar, passar um corretivo, mas a história não acabou. E o fim dela vai ser muito bonito. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão: as pessoas, as circunstâncias podem achar que a tua história vai terminar ruim. Eu quero dizer para você, como profeta do Senhor, a sua história vai terminar linda. Deus vai completar a obra que Ele começou na tua vida. O final dela vai ser maravilhoso.
Você vai terminar bem. Porque aquele que começou esta obra, ele é fiel para terminar. Então, estes homens se posicionaram. E eles não foram cristãos camaleões que ficavam se adaptando aos lugares. Eles eram o que eram. A postura deles era a mesma. Quem vive certo quando está sendo visto, ainda não entendeu o que é caráter. Tem gente que fica mudando o tempo todo para se adaptar ao gosto das pessoas. Tudo é uma questão de posicionamento. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Nós conhecemos muito bem o texto de Paulo. Coloca para a gente, Romanos 12, verso 2. Vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Tudo começa pela forma que nós estamos pensando. Como nós encaramos os problemas, as pessoas, as dificuldades da vida. Em terceiro lugar, o caráter de Cristo deve ser o nosso padrão. Por quê, irmãos? Paulo fala sobre isso o tempo todo, que nós devemos buscar ao Senhor até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo. Precisamos buscar isso até a volta de Cristo, ou Ele voltar para nós, até a nossa morte. Crescer é seguir e prosseguir em conhecer a Deus, em ser tratado por Deus, em ser amigo de Deus. Gálatas 2, verso 20, sabe? É isso que o cristão às vezes tem esquecido. Meu irmão, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você não vive mais para você. Não é mais sobre você. É sobre Cristo, é sobre Ele. Gálatas 2:20. Coloca para a gente aí, Gálatas 2:20. Vamos lá, 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Quem que vive em você? Quem vive em você? Quem vive? É Cristo. Todos os dias nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos crucificar a nossa carne. É um processo diário, meus irmãos. É um processo diário. 1 Pedro 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Como está a versão ali? Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Gálatas 5, 22, 23. 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras versões, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Escute, o evangelho não é apenas sobre crer em Cristo. Ei, irmão, Tiago fala aí. Já deu. Mas tem 200 coisas para fazer. Amanhã é outro dia. Vamos descansar, deitar, dormir. Vai ter que desligar o celular e deixar longe. Se deixar perto, se ele fizer assim, ó. Pronto, irmão, eu já saio correndo. Ai, será que é o missionário? Será que é meu líder? Será que não sei... o diabo de celular, misericórdia. É uma luta. Uma batalha. E aí eu fico posicionado. Comprei o relógio. Não é para vaidade não. É para saber como que está o meu sono. Dormiu bem? Essa noite teve tantas horas de sono profundo. Tantas horas de sono REM. Por quê? Ou eu me cuidava, ou eu morria. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Você quer ser uma carta viva ou uma carta morta? Se você quer ser uma carta viva, irmão, então, pouquinho que você já sabe de Deus, não precisa querer saber mais, sem antes conseguir praticar agora. Não adianta você querer subir o segundo degrau com Deus, se você não aprendeu no primeiro ainda. Aprende e pratica o primeiro.
Depois você vai para o segundo. Não tem pressa. Com Deus não é correria. Com Deus é constância. Sede firmes e constantes. Você aprendeu o segundo degrau da fé, amadureceu nele, vai para o terceiro. E assim você vai crescendo em Deus. Mas pratique. Põe em prática. Ai, pastora, essa semana falei com Deus que esse mês de abril eu vou orar. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou me posicionar, eu vou cortar umas conversas erradas, eu vou fazer um jejum. Já falei, irmão, tem crente que ele acorda pela manhã, que nem minha filhinha, tadinha. Mas ela é uma criança, ela não aprendeu ainda. Se eu brincar com ela e falar, Heloísa, hoje é jejum, ela fica transtornada. Não, eu não sou obrigado a fazer jejum, porque eu sou criança. E eu falo, filha, tem que jejuar. Mas ela é criança ainda. Mas tem crente que se Deus falar com ele, amanhã de manhã você vai fazer um jejum, ele fala, amanhã não. Outro dia, amanhã é segunda-feira e é feriado, eu vou descansar. Eu quero meu pãozinho, eu quero meu leitinho, eu quero meu cafezinho. Deus está fazendo uma obra muito grande lá em casa esses dias, irmãos. E eu preciso compartilhar com vocês esse milagre. Já tem quase uma semana que a minha esposa não está tomando café. Não, pode aplaudir porque é milagre. Deus está operando. Eu fui olhar o pó de café, irmão. Falei, gente, o que aconteceu? Tem tanto pó aqui ainda. Não está tomando. Tanto que eu falei para ela, falei, amor, você pode tomar, mas está demais, minha filha. Aí você estava conversando, ela ficava assim, falou, filha do céu, você está cafeinada dos pés à cabeça. Vamos mudar isso aí. E falava, por favor, diminui o café. Diminui. Não é pecado tomar café, não, irmão. Café é gostoso, eu gosto de café. Só que eu não tomo assim. Se eu tomar café do jeito que ela tomava, eu pifo. Sabe, pastor, o que tem a ver com a mensagem? Pois é, irmão. Se você não consegue fazer um jejum na semana, se você não consegue parar para dobrar os seus joelhos, falar com Deus, e você é um cristão, alguma coisa está muito séria, muito errada na tua vida. Se você tem pesar, sabe pesar? Se alguém fala para você assim, ó, escute, se hoje, lá na tua casa, alguém cristão, alguém da família fala assim, gente, vamos desligar a TV um pouquinho aqui, vamos fazer uma oração junto, e você fala, ai meu Deus, irmão, você precisa avaliar a tua vida. Porque se você perdeu o prazer, o deleite da presença de Deus, alguma coisa está muito errada. E aí depois não tem como você querer dizer, ai pastor, eu não sei porquê, eu estou muito nervoso, estou xingando as pessoas, estou brigando no trânsito, eu estou uma pessoa assim meio esquisita. Irmão, aí aquele famoso meme que a minha mãe, a sua mãe, do coque de oração, sempre dizia, também, você não ora, não lê a Bíblia no jejum? Você não busca Deus, você não se esforça. Você quer as bênçãos de Deus, mas você não quer Deus. Você quer as mãos de Deus, o favor de Deus, mas não quer a face de Deus. Não tem como o caráter ser transformado sem Deus tocar a nossa vida. Perguntaram para o Orives como que ele sabia que a peça que ele estava trabalhando estaria no ponto correto para vender ou para concluir o trabalho. Ele dizia, é simples, eu fico o tempo todo manuseando aqui a peça, trabalhando o ouro, trabalhando a prata, olhando para ela. E no momento que eu me vejo nela, eu sei que está pronto. Deus quer tocar em você, quer modelar você, quer tirar as sujeiras, as arestas, os problemas, as coisas erradas. E vai chegar uma hora que ele vai olhar e falar, uau, eu estou me vendo em você, filho. E quando você perceber que Cristo está olhando para você e Ele está te vendo em você, vocês estão se conectados, é como se houvesse uma coisa só. Cristo em mim, eu em Cristo, nós somos um. Então você chegou à estatura espiritual. Talvez, irmãos, aqui na terra a gente nunca vai chegar a essa total plenitude. Mas nós nunca devemos parar de buscar, de insistir, de desejar. Sabe, irmãos, o problema é que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, dentro dele tem no mínimo 9 subfrutos, que nós acabamos de ler. Amor, paz, bondade, benignidade,
bondade, domínio próprio, mansidão. Está cheio de crente por aí descontrolado. E ele fala que é cheio do Espírito Santo. Eu não sei que espírito que é esse. Porque se um crente é cheio do Espírito Santo, ele não vive falando em línguas. Falar em línguas é muito bom, irmão. Mas controlar a língua é melhor ainda, não? Sim ou não? É, ué. Ô xaracatalabaçô, ô glória, aleluia. Oh, isso é maravilhoso. Mas parar de fofocar é melhor ainda. Parar de maldizer, de murmurar. Coloca pra gente aí. 2 Coríntios 10, 10. Ou 1 Coríntios 10, 10. Por favor. 1 Coríntios 10, 10. Se eu não tiver errado, eu acho que esse é o versículo. Olha lá. Isso. Vamos ler junto? 1, 2, 3. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Em outras versões fala do quê? E não murmurem. Irmãos, tem uma coisa que acaba com a vida de um cristão, é a murmuração. Eu cresci num lar que não foi perfeito, mas uma coisa que eu aprendi muito com meus pais é: dê graças a Deus. Mas deu tudo errado, dê graças a Deus. Mas está vendo, está faltando as coisas, dê graças a Deus. Pai, obrigado. Eu vi meu pai fazendo o velório da mãe dele, e ele dizendo: eu te dou graças, Senhor, pela vida da minha mãe. Meu Deus, obrigado porque ela morreu no Senhor. Porque quem tem a perspectiva correta do caráter de Cristo é uma pessoa que vigia a boca. Eu já falei isso aqui, eu insisto, e aqui eu estou terminando. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu um trabalho, Deus te deu um carro, Deus te deu como você ter a provisão. E muitas vezes o que as pessoas fazem é: esse maldito salário, esse carro velho, que não presta. Irmão, eu lembro que eu tive um golzinho emprestado, um golzinho a ar, que o assoalho era igual dos Flintstones. Só quem assistiu o antigo, você quando tirasse o tapete, você batia com o pé para o carro andar. Tudo podre, irmão. Pneu tudo ruim. Até o dia que meu sogro falou assim: meu filho, com todo carinho, não anda com esse carro não, está perigoso você causar um acidente. Vende esse carro, se livra desse carro. Deus vai dar um carro para você na hora certa. Tenha paciência. Mas assim está perigoso. Eu era muito novo, muito imaturo. E eu segui o conselho dele. Mas irmão, até aquele carrinho sem assoalho, índio, todo andava torto assim, sabe? Que estava quebrado os eixos, perigosíssimo, ali era tragédia. Eu falava assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho esse carrinho para andar. Não é querer ficar na miséria, mas é aprender a não murmurar, irmão. Deus deu tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Seja grato. Ainda que as coisas não aconteçam como você gostaria, mas você precisa ser grato, porque isso faz parte de um caráter alinhado com o de Deus. A Bíblia fala que o meu e o seu Jesus um dia foi orar, e na oração dele foi: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Ele não queria, irmão. Humanamente ele estava aterrorizado. Gotas de sangue saíam no seu suor. Ele não queria. Mas ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, é tempo de nós termos nosso caráter ajustado. Que a sua vida, em silêncio, sem que você diga uma palavra, possa exalar o perfume de Cristo. As pessoas possam olhar e falar assim: o que é isso, hein? Que compostura, que atitude, que fé, que comportamento é esse? O que é isso? E você vai ter a chance de encher a boca e falar: não sou eu, Cristo em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Fala comigo: porque o caráter sustenta a mensagem. Só para concluir a fala do filho, que você achou que eu tinha esquecido, né? Pois é, como vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo, eu esperei 9 anos para ter o primeiro filho. Se eu fosse cair na conversa dos murmuradores, dos pecadores, a roda dos escarnecedores, querendo difamar minha vida, meu casamento, minha esposa, eu não estava nem pregando aqui hoje. Eu estava revoltado, chateado, desanimado, desisti de tudo, porque, olha só o que fizeram comigo. Eu não dei bola para isso. Porque quem está em paz com o seu caráter,
sabe que Deus vai cuidar da sua reputação. Fique em paz com a sua postura, ainda que ela não agrade a todos. Isso faz parte, nem Cristo agradou. Deus vai cuidar da sua reputação. Ande com Deus, caminhe com Deus e deixe o resto com Ele. Faça a vontade de Deus. Como nós conhecemos bem o texto, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quem recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, porque Ele é bom. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Que nesta oração nós possamos tomar uma posição, uma decisão. De todos os dias, andar com Deus. Ainda que você sabe? Quando alguém fala assim, ó, ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, não é sobre status, não é sobre posição, não é sobre alguém ser melhor do que o outro, porque de fato é alguém que tem exalado o perfume de Cristo. Alguém que tem tido uma vida que está alinhada com a palavra de Deus. Às vezes, alguns nossos familiares, alguns nossos amigos ainda não tiveram encontro com Cristo, porque a nossa vida não é uma mensagem clara. A nossa vida não é uma palavra clara. Ela está confusa. Então vamos ajustar. Hoje é uma noite de alinhamento, de arrependimento. Diga aleluia. Deus quer restaurar. Sabe, meu irmão, se Deus não se importasse conosco, Ele não tinha enviado o seu único filho para morrer no nosso lugar. Deus ama tanto você, ama tanto a sua casa, a sua família, a sua vida. Então não importa o cenário que você está hoje, desde que você tome uma decisão. Que decisão? Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero buscar mais a tua presença. Sabe, esses dias, Deus tem me incomodado tanto nisso. Tanto, mas tanto, não para. Sabe, às vezes eu estou na sala de casa, antes de ir para o quarto, aí o Espírito Santo fala comigo, dobra o joelho aqui, filho, fala comigo, eu quero falar com você. Sabe, estou no carro, às vezes eu estou no meio da rua andando assim, mas eu tenho que parar o carro no cantinho. E eu fico ali meditando com Deus, Deus falando comigo. Às vezes atrasa um pouco meus compromissos. Deus me incomodando muito a ouvir mais. A minha oração nessa noite é que todas as outras vozes que têm feito barulho no teu coração, na tua mente, sejam sanadas, aquietadas. Somente uma voz venha falar no teu coração. A voz do Espírito Santo de Deus. Aquele lugar da intimidade, o jardim da inocência, da comunhão, onde você fala, onde você ouve. Porque oração não é só ficar falando, não, irmão. Tem hora que você tem que parar e ficar quieto. Fica quietinho, só ouvir o Espírito Santo ministrar, te conduzir. Então, que nesta noite, ainda que você se sinta com caráter desajustado, não tem problema. Jesus tem o poder de mudar isso, de ajustar o coração, irmão, de perdoar os nossos pecados. Ele perdoa pecados, irmão. A gente é ruim de perdoar, mas Jesus não. Nós temos que aprender muito sobre perdão, mas Jesus não. Jesus, Ele nos perdoa. E Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ou você pode fechar os seus olhos, falar com o Espírito Santo. Vamos tirar uns minutinhos aqui para a gente orar. Para a gente orar junto. Buscar a presença dEle junto. Oh, Espírito Santo de Deus, fala com Ele agora. Se você sentir de abraçar alguém do seu lado, algum irmão, um amigo, amiga, seja quem for, faça essa oração abraçado com ele ou com ela. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo agora por alguns segundos. Ele sabe, Ele conhece teu coração, Ele sabe das suas angústias, das suas tristezas, das suas dores. Ele sabe dos teus medos, Ele sabe das suas preocupações.
Ele sabe de tudo. Então fala com Ele, fala para Ele: Senhor, eu não quero ter um caráter desajustado, eu não quero ter uma vida desalinhada contigo, eu não quero andar na contramão da tua vontade. Não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero te servir. Vamos lá receber, vamos buscar ao Senhor por alguns minutos aqui. Vamos permitir que a glória dele venha encher este lugar. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche esse lugar, Senhor. Enche com a tua presença, com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, precisamos de ti. Transforma-nos, ó Pai. Modela o nosso caráter, alinhe o nosso caráter junto ao teu Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toca nos corações dessa noite. Tira tristezas, frustrações, sentimento de acusação. Pai, traga perdão, traga cura, cura. Abraça agora os meus irmãos, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, te precisamos. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz. Mais uma vez, se quiser me achar, vamos. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz, cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor. Sou apenas uma carta viva de história. Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. A presença dele é real aqui nessa noite. Te adoramos, Jesus. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Aonde então? Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história, Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de
minha história, Deus já escreveu em meu escritório. Eu sou apenas uma carta viva, Uma carta viva de Deus. Nós somos uma carta viva. Eu e você somos a carta viva. Ainda nessa comunhão, talvez você que ouviu essa palavra, talvez você estava afastado, desconectado por algum motivo ou outro, ou ainda não entregou a tua vida, o teu coração a Cristo. Você já ouviu a palavra? Cristo te ama. Ele te quer assim, do jeitinho que você está, porque o trabalhar é dele. É ele que trabalha, é ele que transforma. Não somos nós, não é a igreja, não é o sistema, é o Espírito Santo. Se você que está aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou talvez você se afastou por algum motivo, todos nós estamos sujeitos, e você quer reassumir essa aliança com o Senhor sem nenhum constrangimento, levante a sua mão. Eu quero orar por você, pastor, ora por mim. Está ali um jovem, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode aplaudir o Senhor. Pastor, eu quero entregar a vida para Jesus. Isso, vem aqui, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu quero entregar, eu quero reconciliar a minha vida com Cristo. Levante a sua mão, vem aqui na frente. Quem está perto de você aí, se alguém levantar a mão, vem com ele aqui, traz ele aqui na frente, ou ela, seja quem for. Se você tem ouvido a voz do Espírito te chamar nesta noite para te resgatar, te reconciliar, tome a posição. Ele está te chamando, Ele quer fazer com que a sua vida se torne essa carta. As pessoas talvez elas entram na nossa vida e elas começam a borrar a carta, começam a tentar reescrever a carta, tentar tomar da mão de Deus a caneta, mas não tem jeito. Nós somos uma carta em que só um pode escrever nela, e o nome dele é Jesus. É o Senhor Jesus. Ele nos ama e só Ele tem o direito de escrever a nossa história. Eu quero orar por essas pessoas. Se mais alguém está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Aqui está o Felipe. Tive alegria. Cadê a Silvandira? Foi de Deus, né, Sil? Não foi à toa, né? A Sil levou no sábado o Felipe direto na minha sala. Ele veio até um susto. Falei, Sil, quem que é este homem? E eu tive a alegria de conhecer o Felipe. Estava na minha sala o Haroldo, estava o Leonardo, estava o Pietro, o Monroque. Quem mais estava conosco? O Fabiano. Estava também o Kevinho. Estávamos lá no momento de comunhão. E ele chegou na hora certa. Ontem à tarde. Felipe é um servo de Deus, mas Deus está restaurando ele aqui hoje. Hoje. O mundo tentou rabiscar a carta dele, mas o Senhor vai reescrever a história. Nós vamos orar pela Indiana. A irmã Elaine conheceu ela no ônibus, e ela está aqui hoje à noite no culto. Está passando uma prova, e ela está numa batalha até para conseguir trabalhar. Mas eu creio que hoje, nessa oração, não só o teu coração será marcado por Cristo, como Deus vai
quebrar essa maldição e você vai ter uma vida profissional reajustada. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos aqui. Vem aqui mais perto um pouquinho, Felipe. Vamos orar. Vocês aqui, fala assim comigo, Ediana. Fala, Senhor Jesus. Ô Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu entrego definitivamente a minha vida nas nas tuas mãos. mãos. Perdoa as minhas falhas, Perdoe minhas falhas, meus meus pecados, meus erros. meus erros. Restaura meu coração, Restaura o meu para que eu coração possa viver para que eu possa uma viver verdadeira uma e verdadeira nova vida e nova em vida Ti, Jesus. em Ti. Fala comigo, Felipe. Diga, Senhor Jesus, Senhor diante da Jesus, igreja, diante da como teu igreja, servo, como teu eu servo, reconcilio eu reconcilio meu o coração, meu a coração, minha chamada a minha chamada diante de Ti. diante de Ti. Toma conta de mim, Senhor. Toma conta de mim, Começa a Senhor. escrever, Começa a a escrever, reescrever a a reescrever minha história, a minha história para a tua glória. para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga as mãos da igreja. Pai, nós oramos sobre estas almas tão preciosas. Pai, sela o nome da Indiana, ó Pai, no livro da vida. E Pai, sela a vida, Senhor, do Felipe, que seja um recomeço definitivo no ministério, no chamado, na vida espiritual do Felipe. Pai, nós apresentamos essas famílias, essas vidas e as famílias deles. Que o Senhor venha fazer uma nova história, um novo tempo. Toda maldição seja quebrada hoje e que eles possam viver o novo do Senhor, o recomeço do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Felipe, Diana, saiba de uma coisa, mais do que nunca agora, vocês têm uma família para andar junto, porque o cristão não anda sozinho, ele anda junto, e junto nós vamos vencer. Eu queria que você recebesse o aplauso e o carinho dessa família aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aleluia, vem aqui abraçá-los. Oh, minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Vamos lá receber, vamos cantar bem forte. Minha história, Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação. Cante. uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta Eu e você somos viva, essa carta de Deus. uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue. Mais uma vez, diga, uma carta viva. Sim. Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue. Pela última vez, sua igreja, minha história. História, Deus já Ele é o escritor. Sou apenas uma carta viva de Deus. Pela última vez, cante. Minha história, Deus
já escreveu, Ele é o meu. Sou apenas uma carta viva de Deus. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, ande com Deus. Domingo, primeiro dia da semana, a semana está começando. Que nós possamos andar com Deus e uns com os outros, na mesma comunhão, na mesma fé. Você que ainda não faz parte de um GC, procura a nossa equipe, procura a liderança da igreja, os obreiros da igreja. Olha, eu quero fazer parte de um GC. Eu quero me conectar mais com a igreja. Eu quero fazer parte de um ministério. Eu quero servir. Eu quero membrar na igreja. Você pode se conectar e conhecer mais a nossa visão, o nosso trabalho, fazer parte da família. O slogan que você vê na frente desta igreja não é uma frase de efeito. É uma verdade que nós carregamos dentro do peito. Nós somos uma família para amar e ser amado. Amar, servir e cuidar é a nossa missão. Eu quero lembrar vocês que quarta-feira temos nossos cultos de conexão, quarto de conexão. E sábado agora, dia 25 de abril, nós vamos ter o grande encontrão dos jovens aqui nesta casa. Vai ser demais. As bandas vão estar aqui conosco. Jovens de todo o nosso campo vão estar aqui conosco. Então vai ferver aqui o caldeirão da bênção, amém? Então se preparem, se organizem. Vamos estar juntos a partir das 6 da tarde. Chegue cedo, porque pode ser que você não encontre lugar para você sentar. Porque o último encontrão tinha gente na escada, no altar, tinha jovem para todo lado aqui. Foi bênção demais. Então se prepare. E nós vamos, tudo dando certo. No encontrão sábado, agora dia 25, nós vamos abrir as inscrições para o Retiro 2027. Último retiro agora, 250 jovens foram impactados pelo poder de Deus. Foi maravilhoso. Fizemos lá em Arujá e será de novo lá em Arujá, no mesmo sítio poderoso que Deus está fazendo com a juventude. Então se preparem, grandes coisas o Senhor vai fazer. E toda quinta-feira, os nossos GCs espalhados pela cidade, vamos trabalhando pelo Rei e pelo Reino. Aleluia, glória a Deus. Você que mora nos bairros também, cidade, nós temos as igrejas no Laranjeiras, temos também em Votorantim, também aqui no Maria Eugênia, e também temos em Porto Feliz. Então você que talvez não é daqui de perto, você pode procurar alguma das igrejas e se conectar, ou aqui mesmo na sede. Vai ser um prazer te receber. Vamos orar? Você está feliz? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por esta noite, por cada um dos pastores, pastoras, a liderança dessa casa, pelos ministérios que estão servindo nesta noite e que servem nesta casa, nessa obra, pelos músicos, levitas da tua casa que estão servindo aqui hoje, os que são parte da equipe estão hoje participando do culto. Eu te louvo por cada um dos teus filhos, que esta palavra continue, ó Pai, ecoando em nosso coração. Que o nosso caráter possa sustentar a mensagem da cruz que nós devemos carregar. Como o Senhor mesmo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Que nós possamos, ó Pai, ser esta carta viva. Esta é a nossa oração, é o nosso clamor. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eu te amo em Jesus e CB Sorocaba. Um beijo no coração, um abraço o seu irmão, a sua irmã. Vai na paz, os irmãos na internet. Deus abençoe, uma ótima semana. Fiquem com Deus.